Olá, hoje vou falar-vos sobre a vacina da gripe e da vacina antipneumocócica, mais propriamente quais os grupos-alvo, para quem é gratuita e o esquema vacinal que se deve seguir, tudo isto segundo as normas da Direção-Geral de Saúde. Começando pela vacina da gripe, temos aqui um quadro com os grupos-alvo prioritários para os quais se recomenda a vacinação. De forma resumida, temos pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, embora se aconselhe também a vacinação a pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos, residentes ou internados por períodos prolongados em instituições prestadoras de cuidados de saúde, grávidas, doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade. Para estes doentes existe um quadro que discrimina as patologias crónicas e condições para as quais se recomenda a vacinação, que é este aqui. Temos, por exemplo, a asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal crónica, diabetes ou ainda a obesidade. Voltando ao quadro 1, temos ainda os profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados. A vacina deve ser administrada durante o outono e inverno, de preferência até ao fim do ano civil. Na época 2020-2021 estão disponíveis em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde e nas farmácias, duas vacinas tetravalente inativadas, a Influvac Tetra e a Vaxigrip Tetra. Como contraindicações e precauções, devemos ter em atenção pessoas com história prévia de reações alérgicas a qualquer dos componentes da vacina, nomeadamente aos excipientes ou às proteínas do ovo, e a vacinação deve ser adiada em caso de doença febril, moderada ou grave, ou doença aguda. A vacina contra a gripe é gratuita no Serviço Nacional de Saúde para os grupos descritos em detalhe neste quadro. As situações que necessitam de apresentação de uma declaração médica referindo a inclusão nos grupos de risco para a vacinação gratuita também estão assinaladas no quadro, com o número 2. Para as pessoas não abrangidas pela vacinação gratuita, a vacina contra a gripe é dispensada nas farmácias através de prescrição médica com participação de 37%. As receitas médicas nas quais seja prescrita exclusivamente a vacina contra a gripe são válidas até 31 de dezembro do corrente ano. Em 2020, no contexto da pandemia Covid-19, foram adotadas medidas excepcionais e específicas no âmbito da vacinação gratuita contra a gripe, nomeadamente o início mais precoce, em relação aos anos anteriores, a vacinação faseada e a vacinação gratuita dos profissionais que trabalham em contextos com maior risco de ocorrência de surtos e ou maior vulnerabilidade. Portanto, a primeira fase da vacinação gratuita, com início a 28 de setembro, inclui residentes, utentes e profissionais de estabelecimentos de respostas sociais, doentes e profissionais da rede de cuidados continuados integrados, profissionais do Serviço Nacional de Saúde e grávidas. A segunda fase, que tem início previsto a 19 de outubro, integrará os outros grupos-alvo abrangidos pela vacinação gratuita, incluindo os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos. Passando agora para a vacina antipneumocócica. Estas vacinas podem ser administradas quer simultaneamente, quer antes ou depois de outra vacina viva ou inativada, incluindo a vacina contra a gripe. Neste quadro constam os grupos com risco acrescido de contrair doença invasiva pneumocócica, em idade adulta com mais de 18 anos, para os quais a vacinação contra infecções por Streptococcus pneumoniae é a data recomendada. Aqui temos a primeira parte do quadro, referente às pessoas imunocompetentes, e aqui está a segunda parte, onde constam os doentes imunocomprometidos. Dentre os adultos a quem se recomendam as vacinas pneumocócicas, neste quadro podemos ver os grupos para quem a vacinação com a vacina PN13 é gratuita. Os adultos que têm direito à vacinação gratuita serão vacinados mediante a apresentação de declaração médica referindo a sua inclusão num grupo de risco. E quanto às crianças, neste quadro constam os grupos com risco acrescido de contrair doença invasiva pneumocócica em idade pediátrica, com menos de 18 anos, para os quais a vacinação contra infecções por Streptococcus pneumoniae é a data recomendada e gratuita. Mais uma vez, esta é a primeira parte do quadro referente a crianças imunocompetentes, e esta é a segunda parte do quadro, onde constam as crianças imunocomprometidas. As crianças e jovens com risco acrescido para doença invasiva pneumocócica serão vacinadas mediante a apresentação de declaração médica, referindo a sua inclusão num grupo de risco, à semelhança do que acontece com os adultos. E como deve ser feito o esquema vacinal? Os adultos pertencentes aos grupos com risco acrescido para doença invasiva pneumocócica, sem qualquer dose anterior de PN13 ou PN23, devem ser vacinados de acordo com este primeiro esquema, ou seja, tomam primeiro a PN13
e depois de 6 a 12 meses, no mínimo 8 semanas, tomam a PN23. Em algumas situações especiais, que não vou entrar agora em detalhe, é só consultarem a norma da Direção-Geral de Saúde, podem ter que tomar um reforço da PN23 passados 5 anos. Os adultos de risco para doença invasiva pneumocócica, previamente vacinados com uma ou duas doses de PN23, devem ser vacinados de acordo com o segundo esquema, que é uma toma de PN13 12 meses após a última dose e, mais uma vez, um reforço de PN23 em casos especiais, seja 12 meses depois e desde que decorram 5 anos após a última PN23. Se os intervalos recomendados entre doses forem ultrapassados, a vacinação deve ser continuada seguindo o mesmo esquema logo que possível. As crianças e jovens com risco acrescido para doença invasiva pneumocócica, nascidos a partir de 1 de janeiro de 2015, devem seguir o esquema recomendado neste quadro. PN13 aos 2, 4 e 12 meses de idade, seguindo o Programa Nacional de Vacinação, e PN23 aos 24 meses de idade. As crianças e jovens nascidos antes de 1 de janeiro de 2015 e que não tenham efetuado o esquema recomendado no quadro que vimos antes, devem ser vacinadas de acordo com as recomendações seguintes. Em relação à vacinação com a PN13, os esquemas de vacinação com a PN13 são definidos de acordo com a idade e as vacinas administradas previamente, como se pode ver neste quadro. No que toca à vacinação com a PN23, devem ainda ser vacinadas com uma dose da PN23 administrada a partir dos 24 meses de idade. Recomenda-se que a PN23 seja administrada 6 a 12 meses após a última dose PN13, com um intervalo mínimo de 8 semanas entre as duas vacinas. E é tudo. Muito obrigada por terem assistido. Olá, hoje vou falar-vos sobre a vacina da gripe e da vacina